Amém. Vamos lá. Olha só o que diz aqui em Marcos capítulo 4, no versículo 35. Vou ler aqui na versão trinitariana. Diz assim, ó: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Jesus diz: Vamos passar para o outro lado, vamos chegar no outro lado, ok? Essas foram as palavras de Jesus. Grava bem isso daí, se você quiser marcar também, melhor ainda, tá bom? Olha só, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se, versículo 37, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Boa noite, Ana Gil, Luciane, Tânia, Deus abençoe. Marcos capítulo 4, versículo 37, que eu estou lendo. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ou seja, Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? A gente vai morrer. O Senhor não se importa com isso? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis temorosos? Não tendes fé? Em outras partes falam que essa passagem aqui não tem somente em Marcos, mas tem Mateus, tem Lucas. E tem outra passagem que fala assim: Onde está a vossa fé? Não tendes fé? Em outras partes fala assim: Homens de pequena fé. E disse-lhe: Por que estáis temorosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, presta atenção. Quando nós vamos analisar essa passagem com a mentalidade evangélica, eu vou trazer para vocês aqui duas interpretações. A que a maioria costuma falar dentro das igrejas, ok? Baseado numa mentalidade evangélica. E eu vou trazer para você uma interpretação mais profunda ainda a respeito disso, tá? Mas presta bastante atenção. Olha as palavras que Jesus falou: Nós vamos passar para o outro lado, ok? Isso foi as palavras de Jesus. Mas veio a tempestade, veio a dificuldade. Mas vamos analisar uma coisa. É meio estranho, não é? Esse vento, do nada, de repente, acontece esse vento. Então, provavelmente os discípulos não esperavam, porque estavam acostumados a pescar. Provavelmente eles não esperavam algo desse jeito. Não esperavam passar por essa situação. Então, essa situação causou medo neles. Mas Jesus já tinha dito antes de partirem: Vamos passar para o outro lado. Ok? E os discípulos já tinham visto um milagre já. Aqui era o início do ministério de Jesus. Aqui era o início em que os discípulos estavam andando com Jesus. Então começou a tempestade. E eles começaram a ficar com medo. Olha só, até os discípulos ficaram com medo. E quantas situações que aparecem na nossa vida que a gente não espera, que nos causa medo. Não é verdade? Provavelmente você já passou por isso. Você já passou por isso ou de repente tem passado por isso. Mas a palavra de Deus vai falar com você hoje, nessa noite. Pode ter certeza. A fé que Cristo te dá, entenda uma coisa: o maior propósito dela não é conquistar coisas. Como assim, velho? Vou repetir. A fé que Cristo te deu não está focada, não está baseada em conquistar coisas.
em ter sucesso, mas está baseado em crer na palavra e obedecer a Deus. Olha o que diz lá em Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Tenha fé que você vai conquistar isso, tenha fé que você vai conquistar isso. Não estou dizendo que é errado, mas o objetivo principal da fé não é exclusivamente nisso, gente. Se a gente for analisar com a mentalidade evangélica, o que a gente já ouviu? Com certeza você já deve ter ouvido esse tipo de interpretação. Os discípulos não tiveram fé para parar a tempestade. Verdade ou não? Você já ouviu isso? Essa é uma interpretação baseada numa mentalidade evangélica. Mas eu vou te mostrar uma interpretação baseada no reino e não na mentalidade evangélica. Olha o que os evangélicos falam. Os discípulos não tiveram fé para parar a tempestade, né? Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu não fui chamado, nem você foi chamado para parar a tempestade. Que, pastor? É totalmente diferente daquilo que eu já ouvi. É isso mesmo. É isso que eu venho trazer para você. Porque preste atenção. Por que eles ficaram com medo? Porque eles não acreditaram nas palavras que Jesus falou desde o começo. Nós vamos passar pelo outro lado. Aí quando Jesus acalma a tempestade, e deixa eu te falar uma coisa. Gente, isso aqui é poderoso. Sabe o que Jesus ia fazer nessa travessia? Quando ele falou, vamos passar para o outro lado. Então, esse outro lado era a terra dos Gadarenos. Lá tinha um endemoniado, que tinha uma legião de demônios. E você talvez já deve ter ouvido histórias de pastores, de apóstolos, de profetas, de homens de Deus, que antes de chegar no lugar, os demônios já começavam a manifestar. Não é verdade? Já começavam a manifestar. Às vezes o profeta nem chegava no estádio, por exemplo, se fosse pregar no estádio, já começava os demônios manifestar. Às vezes ele nem chegava na igreja, já começava os demônios manifestar. Então o que aconteceu? Antes de Jesus chegar na terra dos Gadarenos, os espíritos malignos já começou a manifestar. Ah, meu Deus do céu. Ei, presta atenção. Os espíritos sentiram uma força sobrenatural da parte de Deus em Jesus Cristo. E Jesus não estava orando. Jesus não estava nem acordado, Jesus estava dormindo. Mas só a presença dele se aproximando do lugar, só o corpo dele, ainda que estava dormindo, se aproximando do lugar, os espíritos já começaram a se agitar, já começaram a manifestar. Por isso que a palavra diz, ele repreendeu o vento e falou, cala-te, e falou para o mar, se acalma. Gente do céu, isso é poderoso demais. Quando você está cheio da presença de Deus, de dentro de você emana um poder tão grande que pode atingir tudo ao seu redor, pode atingir quilômetros ao seu redor. Conseguiram entender? Então, olha só, muita gente acha que os discípulos deveriam parar aquela tempestade. Gente, eu não estou dizendo que expulsar demônio, estou dizendo que isso eu não posso fazer. Não, negativo, eu já fiz isso. Mas esse não é o propósito principal. Expulsar demônios. Entendeu? Porque presta atenção. Olha, uma certa vez Jesus mandou os seus discípulos e eles voltaram todo mundo animado. Senhor, os espíritos, os demônios se submetem por causa do teu nome. Eles ficaram toda alegria e Jesus falou, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Não se alegre porque vocês estão expulsando demônio, porque os demônios se submetem. Não, se alegre porque o nome de vocês está no livro da vida, está escrito nos céus. Ou seja, se alegrem por ser vencedores aqui na terra, por já estar vivendo a realidade do céu aqui na terra.
Porque quando você já é um vencedor, você vive a realidade do céu aqui na terra. É por isso que Jesus falou: olha, eu vou preparar lugar para vocês, João 14. Eu vou preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, estejais vós também. Mas ele estava em Jerusalém. Mas ele falou: já estou. O que isso significa? Porque por mais que Jesus estava em Jerusalém, mas ele também estava no céu ao mesmo tempo. Porque o céu é uma dimensão. E quando você está conectado, quando você vive a realidade do reino, você, por mais que esteja na terra, mas você está no céu também. Porque o reino já é uma realidade dentro de você. Por isso Jesus falou: para que onde eu estou. Ou seja, eu já estou lá no reino. Mas eu estou aqui com vocês também. Mas eu estou lá. Porque eu já vivo a realidade em mim. Meu Deus do céu. Gente, pega essa visão. Então, se a gente analisa pela mentalidade evangélica, a gente vai entender o quê? Os discípulos deveriam ter parado aquela tempestade. Mas essa falta de fé não é porque eles não pararam a tempestade. Essa falta de fé, eu vou trazer outra interpretação para você. Você escolhe na qual você quer andar. Essa falta de fé não era deles não ter parado a tempestade, mas essa falta de fé é deles não ter acreditado naquilo que Jesus falou desde o começo: nós vamos passar para o outro lado. E quando Jesus diz: nós vamos passar para o outro lado, ei, por mais que tenha adversidade no caminho, por mais que tenha tempestade no caminho, Jesus falou que eu ia chegar. Então não importa o que vai acontecer no meio do caminho, se Ele falou que eu vou chegar, eu vou crer nessa palavra. A minha fé está nele, a minha fé está nessa palavra, e eu vou chegar. Entenda que a fé... Gente, entenda que a fé não é eu parar a tempestade. Eu não fui chamado para parar a tempestade. Eu fui chamado para crer naquilo que Ele falou para mim. Se Ele falou que eu vou chegar, eu vou chegar. Ainda que tenha tempestade pelo caminho, mas Ele está comigo, então eu vou chegar. Essa é a visão, a interpretação do reino. Entendeu? A interpretação do reino é quando você crê na palavra de Jesus. É na palavra. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé, que fé é essa? Essa fé está ligada em você crer naquilo que Ele diz e obedecer. Vocês estão conseguindo entender? Não importa a tempestade que você vai enfrentar no caminho. Se Jesus falou que você vai chegar, acabou. Você tem que crer nisso. Você tem que acreditar nisso. Olha só, como não tendes fé? Jesus faz uma pergunta. Como não tens fé? Aonde está a sua fé? É muito forte isso, né, gente? Muito forte isso. Não, eles não tinham fé, não é porque não parou a tempestade, é porque não acreditaram nas palavras que Jesus falou desde o começo. Nós vamos passar. Meu Deus do céu. Você acha mesmo que Jesus estando num barco, você acha que o barco vai afundar? Não. Se Jonas estiver no teu barco, vai afundar. Mas se Jesus estiver no seu barco, não afunda nunca. Os demônios podem tentar agitar o barco, podem tentar derrubar. As ondas estavam mais altas que o barco. Estava a ponto de afundar, mas Jesus estava no barco. E se Jesus está no barco, o seu barco não afunda. Entenda isso, crente. Mas Jesus está dormindo, mas Ele está no barco, e isso é o que interessa. Ele falou que a gente vai chegar, então nós vamos chegar. Ainda que os demônios tentem impedir, mas se Cristo falou que eu vou chegar, eu vou crer na palavra dEle. Oh, Deus poderoso! Se Jonas está no teu barco, você vai afundar, mas se Cristo está, ainda que ele esteja dormindo, fique em paz. Fique em paz. Os demônios podem tentar, mas Cristo falou. Nós vamos chegar. Se Cristo falou, já é, não vai ser não, já é. Se Cristo liberou uma palavra ao seu respeito, creia nessa palavra.
Ah, mas eu quero parar essa tempestade. Em nome de Jesus, para a tempestade. Você não foi chamado para isso, você foi chamado para crer naquilo que ele falou desde o começo. Desde o começo. As tempestades fazem parte do caminho. Mas só que as tempestades não podem impedir você de crer na palavra dele. Ai, Jesus! Ei, as tempestades não podem ser uma distração que vai impedir você de crer na palavra que ele liberou desde o começo para você. Você vai chegar. A tempestade não pode apagar essa frase. Meu Deus do céu! A tempestade não pode apagar essa frase. E você não pode deixar de crer porque tem uma tempestade no caminho. Se Cristo falou que você vai chegar, já é. Se Cristo, olha só o que Jesus fala em João 14. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Ou seja, tudo que vai acontecer com vocês é exatamente aquilo que eu estou dizendo. Meu Deus do céu. E se não acontecer, eu vou falar também. Ai, gente. Meu Deus do céu. Aleluia. Aleluia. Vocês estão pegando, gente? Vocês estão entendendo? Pelo amor de Deus, dá o toque aí. Tá muito forte isso, gente. Os espíritos perceberam que iria acontecer uma libertação e já começaram a se agitar. Os espíritos já começaram a se agitar. Eram os espíritos que causou aquela tempestade. Por isso que Cristo repreendeu. Repreendeu. Eu tenho comigo que são espíritos malignos. Sabe por quê? Jesus repreendeu. Você só repreende uma coisa que você acha errado. Verdade ou não? Você vai repreender o seu filho. Ele está fazendo algo errado. Você não mandou ele fazer aquilo. Então, você acha que um anjo de Deus vai fazer uma coisa a qual Deus não falou para ele falar, para ele fazer? É óbvio que não. Então quem vai fazer? São os espíritos malignos. Mas quando os espíritos malignos fizeram, causaram toda aquela tempestade, Jesus repreendeu, falou: não mandei você fazer isso. Aquieta-te. Porque eu falei que eu ia chegar. Acabou. Meu Deus do céu. E quando ele chega, gente, algo sobrenatural acontece. Mas antes disso, Jesus fala para os discípulos: cadê a fé de vocês? Está aí. Olha só a pergunta, versículo 41. E sentiram um grande temor. Peraí, eles não estavam com medo da tempestade? Mas agora eles estão com medo, sentindo temor, por causa de Jesus. Porque só com aquelas palavras, Jesus mostrou que Ele é maior do que qualquer adversidade, do que qualquer tempestade. Eita Deus poderoso! Por isso que o temor saiu da tempestade e passou a estar em Cristo. Porque eles viram que Cristo é maior do que a dificuldade, viram que Cristo é maior do que a tempestade, viram que Cristo é maior do que aquilo que eles estavam enfrentando. Então eles pararam de temer aquilo e passaram a temer a Cristo. Eles entenderam que aquele que estavam com eles é maior do que a tempestade. Ei, entenda uma coisa: aquele que está com você é maior que a dificuldade que você está enfrentando, é maior que a tempestade que você está enfrentando. Aleluia, meu Deus do céu. Dá um glória a Deus aonde você estiver aí na sua casa, pelo amor de Deus. Gente, o temor saiu da dificuldade, da luta, da tempestade e passou a estar em Cristo. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe por que está escrito assim? Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Por que eles falaram assim, que até o vento e o mar lhe obedecem? É porque lá atrás, antes deles embarcar, eles viram Jesus expulsando o demônio e os demônios obedecendo a sua voz. Por isso que eles falaram: até o mar? Peraí, eu vi ele
falando com os demônios, para os demônios ir embora, e os demônios estavam obedecendo. Então ele, até o mar lhe obedece. Meu Deus do céu. Mas quem é esse? Eles não conheciam Jesus. Mas peraí, estava andando. Ei, Jesus tinha acabado de chamar eles. Era o início do ministério de Jesus. Jesus tinha acabado de chamar eles. Então eles não conheciam a Cristo direito. Por isso que eles fizeram essa pergunta, mas quem é este? Ou seja, com quem eu estou andando? Porque lá atrás eu vi ele expulsando demônios e os demônios estavam obedecendo. Agora aqui também, até a natureza. Quem é esse? E eles ficaram com temor. E quando eles desembarcaram do outro lado, Cristo avistou um espírito, avistou um homem endemoniado e falou: espírito imundo, sai dele. E aí ele veio e se prostrou diante de Jesus e falou: veio nos atormentar antes do tempo. O que é nos atormentar antes do tempo? É porque todos os demônios e espíritos malignos serão jogados no lago de fogo. Isso será a tormenta deles. Então eles falam: vem nos atormentar antes do tempo? Até os demônios sabem o seu fim. Até os demônios sabem o seu fim. No lago de fogo. Aí eu pergunto para você: você sabe qual é o seu fim? Se você está com Cristo, o seu fim é no reino. E não importa o que você vai passar aqui na terra. Não importa. Se Cristo falou que está preparando lugar para você, já é. Já é. Se não fosse assim, ele teria dito. Mas já é. Ele falou que está preparando lugar para você. No Pai. Tem um lugar para você no Pai. Existe uma dimensão para você no Pai. Está preparado para você, um lugar preparado para você no Pai. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Jesus é maravilhoso demais, gente. Jesus é extraordinário. Então você analisando tudo isso, que, olha só, Abraão creu na palavra de Deus. Quando Deus falou, pediu seu filho, ele confiou. Essa fé é confiança na palavra. Ok? Então ele confiou em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Entendeu? É quando você crê na palavra, em Cristo. Quando você crê na palavra em Cristo. Olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 6, versículo 29, diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Quem é esse que Deus enviou? Cristo. Creia nele, creia na palavra dele. Isso será o suficiente para você viver o sobrenatural de Deus na tua vida. Eu tenho que usar a minha fé para crer naquilo que ele me falou. Entendeu? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Na sua caminhada com Deus, você tem que confiar e crer na palavra de Deus. Porque isso vai trazer para você uma confiança, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à tempestade. Como é que pode? Olha os níveis diferentes. Na tempestade, os discípulos estavam com medo. Mas Cristo estava totalmente em paz. Estava até dormindo, ele estava tão tranquilo. Porque ele sabia quem estava com ele. Ele tinha essa confiança no Pai. E entendeu que não tinha nenhuma adversidade, não tinha nenhuma tempestade, não tinha nenhum espírito maligno maior do que o Pai.
em que ele confiava. Por isso que ele estava tão tranquilo. Então essa fé é você estar tranquilo diante da adversidade, estar confiante diante da adversidade, entendeu? Olha o que Jesus falou: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem gente que anda ansioso, preocupado com muitas coisas. Eu não fui chamado para ficar preocupado com isso. Fui chamado para confiar na palavra dele. Ah, mas a dificuldade está aí, mas a tempestade está aí, mas o problema está vindo aí. Sim, mas maior é esse problema ou maior é a minha fé que eu tenho nele, que eu tenho em Cristo, que eu tenho no Senhor? Então, se a minha fé é maior que eu tenho no Senhor, se a minha fé é maior que essa dificuldade, então não preciso me preocupar com ela, porque eu sei que eu já venci. Aleluia! Eu sei que eu já venci. Então, para que eu vou me preocupar com isso? Porque ele falou que eu vou chegar do outro lado. E o que prevalece é o que Cristo falou a teu respeito. Não é aquilo que o diabo fala a teu respeito. Não é aquilo que as pessoas dizem ao teu respeito. O que vai prevalecer é a palavra de Deus. E quando você crê e confia, essa palavra traz confiança para você mesmo em meio à adversidade. Davi, todo mundo querendo matar Davi, ele falou: ainda consigo dormir ainda. Eu não tenho medo de exército, não tenho medo de nada disso. A minha confiança está no Senhor. Eu sei que o Senhor que está comigo é maior do que qualquer exército. Então para que eu vou temer? Eu não tenho medo de milhares de povos que se levantam contra mim. Em Salmos 27 ele diz isso. Eu não tenho medo, pode vir. Eu sei que maior é que está comigo. Essa confiança nós temos que ter. Amém? Outro ponto. Quem que está no seu barco? É Cristo? Se Cristo está no teu barco, meu Deus do céu, ele não vai afundar, fique em paz. Entenda que ele é maior que essa tempestade que você está enfrentando. Ele é maior do que essa tempestade que você está enfrentando. Meu Deus do céu. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Gente, presta bastante atenção. O mar estava agitado, mas Cristo estava tranquilo. Ei, tudo ao redor de Cristo estava agitado, mas em Cristo, dentro dele, estava tranquilo. E quando ele abre a boca e repreende os ventos, repreende a tempestade, o que estava dentro dele cria a realidade exterior. A realidade interna criou uma realidade exterior. O que estava nele, que era tranquilidade, que era bonança, que era paz. Quando ele diz: aquieta-te, o que estava dentro dele passa para fora. Por isso que tudo fica calmo. Eita, Deus poderoso, meu Deus do céu. Entenda uma coisa, crente. Ainda que o seu exterior esteja uma bagunça, esteja dificuldade, tempestade, tudo ao seu redor esteja agitado, mas quando você tem a fé em Cristo, essa fé traz a confiança dentro de você, a bonança, a paz. Essa fé traz a paz dentro de você. E quando você abre a boca, chega um momento em que a sua realidade ao seu redor muda. Fica tranquilo assim como você está. Mas primeiro você tem que crer na palavra dele. Porque a palavra de Cristo é que te traz a segurança, é que te traz a confiança. Essa é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é crer na palavra dele. A fé que agrada a Deus é crer, é confiar nele. Se por mais que a dificuldade esteja vindo,
problemas, mas eu sei que o meu Redentor vive. Olha a fé de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive. Confia nessa palavra. Amém? Confia nessa palavra. Então tem essas duas interpretações. Aquela depende da qual você vai usar, né? Depende da qual interpretação você quer andar. Porque tem a interpretação superficial e tem uma interpretação mais profunda. OK? Tem interpretação mais profunda. Eu tava lembrando de alguma coisa aqui. Então, quando nós temos a mentalidade do reino, entendemos que essa fé é crer nas palavras de Jesus. Quando ele diz, vamos à outra margem. Se Jesus falou, já é. OK? Tempestade vai surgir pelo caminho. Mas maior que a tempestade é aquele que está na sua vida, aquele que está no seu barco. Pegou? Pegou esse código aí, crente? Hã? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que é isso? Muito forte. Vocês estão conseguindo compreender, gente? Quem está entendendo aí? Coloca nos comentários se você está conseguindo compreender. Jesus vai para o outro lado e lá acontece uma libertação. Todas as vezes que o diabo percebe que vai perder, ele tenta fazer alguma coisa. O diabo sabia que ele ia perder. Então ele tentou fazer alguma coisa, mas não deu certo. Porque quando Cristo está no seu barco, ninguém te afunda. Ninguém te afunda. Ei, quando Cristo está no seu barco, ninguém te afunda. Amém? Guarda essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Marcos capítulo 4, versículo 35. Guarda isso no teu coração. Tá bom? Marcos 4, 35. Marca aí. Agora presta atenção. Deixando as multidões levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Havia outros barcos também. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Isso significa que quando Cristo está na sua vida, quando eu tenho vida com Deus, não significa que será um mar de rosas. Eu também vou passar por dificuldades, também vou passar por adversidades. Tinha vários barquinhos ali. Mas você já notou que foca só nesse barco que Jesus estava? Pois é. É porque o barco que vai gerar transformação é o que Cristo está. Ah, meu Deus do céu. O barco que vai gerar libertação é o que Cristo está. Se Cristo está na tua vida, as coisas parecem até mais difíceis, não é verdade? Sabe por quê? É porque o diabo sabe quem está na tua vida. Por isso que muitas das vezes as coisas na tua vida parecem ser mais difíceis. É porque o diabo sabe quem está em você.
E aquele que está em você, gera transformação, libertação de vidas. Aquele que está na tua vida arrebenta as obras do diabo. É por isso que ele vai para cima justamente de você. O diabo não tem interesse em quem não tem Cristo. O diabo não tem interesse em quem não vai gerar libertação. O diabo não tem interesse em pessoas que no seu barco não tem Cristo. O diabo não tem interesse nesses aí. Porque não vai incomodar o diabo. O diabo tem interesse em destruir, em parar justamente aquele que tem Cristo. Ei, mas quem tem Cristo, quem tem fé, não para. Quem tem fé, quem crê, não para. Não para. Continua. Então continua. Cristo está com você. Continua. Ele falou que você vai chegar. Continua. Estão querendo te parar. Continua. Cristo falou que vai chegar. Mas o barco está quase afundando. Então quase não é afundando. Então continua. Cristo não falou nada de afundar, mas está afundando. Mas ele falou que nós vamos chegar. Independente do que acontecer no caminho. Independente se o diabo vai tentar parar ou não, nós vamos chegar. Independente do que o diabo quer ou não, nós vamos chegar e ponto final. Essa é a palavra de Cristo. Muitos temporais irão se levantar contra a sua vida, contra o seu ministério. E às vezes esses temporais parecem maior do que o seu barco. Às vezes esse temporal parece maior do que você. Esse seu barco é você, é a sua vida. Mas quando Cristo está dentro de você, entenda, não tema a tempestade. Porque ela não é maior do que está dentro de você. O que está dentro de você é maior do que a tempestade que está fora. Ei, Cristo está tranquilo dentro de você. Às vezes somos nós que estamos perplexos, que estamos angustiados, preocupados, com medo. Mas Cristo está dentro de nós, tranquilo e calmo. Então olha para dentro de você, olha para Cristo. Olha como que Ele se porta na dificuldade, na adversidade. Cristo não está desesperado, porque Ele sabe que Ele é maior do que a tempestade. Amém? Meu Deus do céu. Onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Quando Pedro anda sobre as águas, não é que ele não tinha fé, gente. Ele tinha fé. Maior do que muitos crentes. Mas é porque em algum momento ele deixou de olhar para dentro para olhar para fora. E quando isso acontece, a gente acaba afundando. Mas quem está com Cristo não é submergido. Ele vai segurar na tua mão e vai te levantar. Amém. Glória a Deus. Senti um grande temor, mas quem é este? Eles estavam conhecendo pouco a pouco quem era Cristo. Viram Cristo curando pessoas, expulsando demônio. Agora vê Cristo repreendendo os ventos e a tempestade. Gente, preste bastante atenção. Eles ficaram com temor. Agora, analise uma coisa. Depois daquilo dali, você acha mesmo que a fé deles continuou do mesmo jeito? É óbvio que não. Depois daquele acontecido, a fé daqueles discípulos não continuaram do mesmo jeito. Não continuaram. A fé deles não continuaram do mesmo jeito. A fé deles cresceram. Porque eles entenderam que aquele que estava andando com eles era maior do que qualquer dificuldade, do que qualquer tempestade, do que qualquer demônio. A fé deles com certeza foi renovada, aumentou.
Então entenda uma coisa, na medida em que vamos andando com Cristo, nós vamos conhecendo mais dele, mas ele vai nos levar por lugares em que nós vamos passar por dificuldades, por desertos, por tempestade, mas quando nós sairmos dele, a nossa fé não será a mesma, a nossa fé não será aquela fé superficial, a nossa fé não será mais aquela fé de momentos, de emoção. A nossa fé será uma fé enraizada, firme, uma fé que não se abala, uma fé inabalável. Então esse é o propósito. É que a sua fé em Cristo aumente na medida que você anda com Ele. Na medida que você anda com Ele, você vai conhecendo, você vai vendo que Ele está com você, Ele está no seu barco. Mas tem tempestade, mas Ele está no seu barco. Você está conhecendo, e depois da tempestade, a tua fé será outra. A tua fé estará em outro nível. Porque você vai tendo experiências e entendendo quem Ele é. Ah, meu Deus do céu. Gente, guarda isso no teu coração, tá? Guarda essa palavra no teu coração. Guarda essa palavra no teu coração. Vocês gostaram dessa live aí? Gostaram? Vocês gostaram ou não? Então nunca retroceda com a palavra que Deus te deu. Deus te deu uma palavra, não retroceda. Siga em frente. Amém? Tamo junto, gente. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima noite, tá bom?